Eu dividirei a minha intervenção em duas partes. A parte que, como acontece sempre, é preparada pela estrutura de apoio e corresponde largamente ao retrato que aqui foi feito, e depois umas reflexões pessoais sobre três temas que me parecem merecer essas reflexões no presente momento da vida nacional, sobretudo pensando no vosso papel na sociedade portuguesa. Começarei por recordar o que já sabem. Como muitas destas instituições têm uma longuíssima história. Toda a história é muito rica, mas as instituições não têm a mesma história. E é notável que tenham podido convergir para além da diferença da sua história. Em 1999, entendeu o Governo que valia a pena criar a categoria jurídica de laboratórios de Estado, por via legislativa. Assim, aproximando instituições, cada uma delas tinha o seu estatuto orgânico. A sua história correspondia a um estatuto orgânico que tivesse. E foi bom. Foi bom que se desse esse passo, porque isso permite ter a tal noção que aqui foi apresentada quanto ao número de investigadores a tempo integral. O levantamento feito em fevereiro de 2021 confirma estes números e até depois os desagrega. Para termos uma noção, estamos a falar, quanto a investigadores a tempo integral, em 37,5% do setor Estado, mais de um terço dos investigadores do setor Estado corresponde a este universo e 1,2% do total nacional. Depois, como saberão, a despesa destes laboratórios atingiu 57 milhões de euros em 2019, ou seja, 2% da despesa total nacional em ID, tendo ido a maior percentagem para a investigação aplicada, comparando com a investigação fundamental e o desenvolvimento experimental. Por outro lado, dado que não é irrelevante, pelo contrário, as boas práticas de igualdade de género têm aqui a sua repercussão. Porque se é verdade que, quanto aos doutorados, mais de metade da população portuguesa é de sexo feminino, 53,5% segundo relatórios da Comissão Europeia, nos investigadores dos diversos laboratórios de Estado varia entre 45% e 84% o valor dos investigadores que são do sexo feminino. Espera-se que, a médio e longo prazo, se reflita essa realidade em funções de coordenação e de tomada de decisão nas instituições. Do ponto de vista de internacionalização, a questão é diversa. Temos aqui apenas cerca de 6% de investigadores estrangeiros neste universo. O que, por um lado, representa uma aposta na investigação e nos investigadores portugueses, por outro lado, convida no futuro a uma circulação maior, que é uma inevitabilidade no mundo de hoje e, sobretudo, no mundo do futuro. Bom, todos conhecemos a importância das vossas funções, aqui foram referidas: prevenção de riscos públicos na saúde, na engenharia, na investigação agrária, no clima, no mar, nos sismos e por aí adiante, mas ainda o apoio ao tecido empresarial, nomeadamente à indústria, às peritagens, à certificação, à regulamentação, tantas outras funções que normalmente só são chamadas à colação em momentos de catástrofe natural ou humana. No dia a dia passam para segundo plano. Aqui chegados, eu queria agradecer o vosso papel, que é de facto fundamental, e queria passar às minhas reflexões. E a primeira reflexão, que é muito heterodoxa, mas que eu penso que devo colocá-la e tenciono colocá-la nos próximos tempos, tem a ver com o momento que vivemos. Saímos, ou estamos a sair, progressivamente, de uma pandemia, na transição para uma endemia. E aqui colocam-se dois problemas. Primeiro, sobre a noção do risco na sociedade portuguesa. Segundo, a ponderação entre o curto prazo, o médio e o longo prazo. Nós estamos aqui a funcionar numa comunidade que é relativamente fechada.
uma bolha científica, uma bolha de investigação. Não corresponde necessariamente àquilo que é a sociedade portuguesa em termos de mentalidade e em termos de reação psicoemocional. E uma das questões que me tenho levantado nos últimos tempos é a questão da saída da pandemia e da reação perante a saída da pandemia. Será que a pandemia aumentou a noção do risco e da prevenção do risco na sociedade portuguesa? Agora que vamos avançar, o próprio plano diz que é um plano de recuperação e resiliência, com preocupações de resiliência e segurança, que isso é partilhado na sociedade portuguesa? Não tenho a certeza. Durante a pandemia, sim. Num primeiro momento, e como primeira reação à pandemia, porventura. Mas a sensação que tenho é que há o risco de se ir desvanecendo no tempo, à medida que nos afastamos da pandemia, a importância da segurança, da resiliência e da prevenção. Ora, para a sociedade portuguesa como um todo e para o vosso papel, não é indiferente aquilo que se possa e deva fazer para, do ponto de vista de cultura cívica, chamar a atenção para o que é a necessidade de segurança das sociedades, fora dos períodos críticos, de resiliência, e como a prevenção é sempre mais importante do que a resposta a posteriori. Isto tem a ver com outra questão que vos referi, que é a opção entre o curto, o médio e o longo prazo. Dir-se é uma evidência, depois daquilo que se viveu, que é cada vez mais importante olhar para o médio e longo prazo. É uma evidência, num quadro de prioridade às alterações climáticas, ter a noção do global. E como esse global exige que progressivamente sejam tomadas medidas de médio e longo prazo com sacrifício no curto prazo. Porque implicam sacrifício no curto prazo. Implicam custos no curto prazo. Ora, um dos problemas que se me suscita é o seguinte: até que ponto, em fase de desconfinamento, e o desconfinamento que vivemos é, à sua maneira, em escala maior, comparável àquilo que se viveu há um século na sequência da Grande Guerra e da gripe espanhola, mas com outra amplitude, se não há de repente uma chamada aguda para o curto prazo. E se as pessoas não passam a viver cada dia como se fosse o último, ou quase o último, e a gerir, pelo menos durante um tempo, as suas expectativas e as suas opções com uma visão de curtíssimo prazo. Eu temo bem que isso possa acontecer. E o mais espantoso é que possa acontecer não numa sociedade que é muito envelhecida, nos setores mais envelhecidos da sociedade, onde seria mais compreensível, depois do medo, depois do temor, depois do susto, o olhar para o que é o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte, antes de fazer projeções para um horizonte que se considera de probabilidade muito mais difusa, mas isso atingir setores etariamente mais baixos. O frenesim do desconfinamento, levar aqueles que são os grandes apoiantes de opções de médio e longo prazo a uma vida centrada por um tempo no curto prazo. Ora, há fatores que facilitam este tipo de reação. As saídas de pandemias, como as saídas de todas as crises, são processos mais longos do que se pensa e processos com custos maiores do que se pensa, de ajustamento. Ajustamento da oferta à procura, em termos de bens e de serviços, ajustamento de expectativas, ajustamento de projetos de vida. E isso é muito visível, por exemplo, no plano económico. Como, de repente, aquilo que parecia galopante e óbvio
voltando às alterações climáticas, de opções de médio e longo prazo. Era preciso atingir essas metas, ainda com um sacrifício no curto prazo, no domínio da transição energética, no pagamento de alguns custos dessa transição. Como de repente é como obnubilado, como a expressão que utilizamos no direito para dizer, é como passado a segundo plano, é encoberto por solicitações, pressões ou disfunções de curtíssimo prazo, que ocorrem nos mercados, que ocorrem nos preços dos bens e serviços, que ocorrem nas repercussões sociais, políticas e culturais de cada momento. E então, isto obriga os decisores políticos a um equilíbrio, porque não podem deixar de ocorrer essas pressões de curtíssimo prazo, sabendo que elas vão prejudicar em parte e, sobretudo, retirar visibilidade ao médio e longo prazo. Temos a COP, dentro de semanas. É um tema central na atualidade, não é? Deveria ser, não é? Provavelmente, os resultados obtidos ficaram aquém das expectativas, porque as metas deixaram de ser, neste momento de transição, tão dramaticamente urgentes quanto eram antes da pandemia e até mesmo em algumas fases da pandemia. E esta é uma chamada de atenção que vos deixo, se quiserem, de alguma reflexão sociopolitológica acerca da realidade, porque torna muito difícil o papel dos decisores políticos e, sobretudo, obriga a um recomeço na chamada de atenção para as prioridades de médio e longo prazo, nas quais se inserem a segurança, a resiliência e a noção do risco. E por isso seminários como este são fundamentais e a sua projeção externa é crucial. Tem de chegar à vida das pessoas. Porque está na vida das pessoas, mas tem de chegar à compreensão, à percepção que elas têm da sua vida. Há um desajustamento entre a realidade e as percepções. E como se atua em função de percepções mais do que de realidades? Isso é às vezes até bastante quase incompreensível para os investigadores, para os cientistas, para aqueles que no dia a dia vivem por dentro na premência do médio e longo prazo e vivem por dentro aquilo que são realidades que começam a compreender que não estão a ser percepcionadas por todos os que os rodeiam. E este é um ponto. A segunda reflexão tem a ver com esta, que é o papel da ciência. Durante a pandemia, a ciência é levada aos píncaros. Porque é a luta pela sobrevivência que justifica. No dia seguinte, nos dias seguintes, e não há um dia seguinte, são muitos dias seguintes, que vai esbatendo progressivamente a reação das pessoas, vai voltando ao lugar a que tradicionalmente em que é colocada, é fundamental, é imprescindível, como a educação e como a qualificação. Mas talvez não seja tão urgente quanto certas prioridades imediatas do ponto de vista de recuperação de rendimentos, de emprego, ainda de saúde, da situação social e de percepção psicológica e sociológica sobre essas realidades. E aí a ciência tem um papel fundamental a desempenhar. Vamos ter anos em que uma das prioridades para que é vocacionado um conjunto mais amplo de recursos do que é vulgar do ponto de vista de recursos externos, nomeadamente europeus, em que uma das prioridades é a qualificação. E nas qualificações, obviamente que a ciência tem um papel crucial a desempenhar. Mas é preciso depois que não vá passando para segundo plano na percepção da sociedade. Não é nos decisores políticos. É evidente que da ótica dos decisores políticos é sabido que é fundamental.
não é dos que integram a bolha científica, ou académica ou científica, ou formativa ou científica, ou de qualificação em geral. Porque aí percebe-se a premência. O que custa a preparar um cientista? O que é a progressão de um cientista? O que é o trabalho de um cientista? O que é a investigação em todas as suas vertentes? E aí o vosso papel tem de ser um papel fundamental, contracorrente, se forem percebendo que a sociedade começa a ser chamada para outras atenções, para outras prioridades de curtíssimo prazo. Uma ação difícil, mas é uma ação contínua. E a terceira reflexão sobre o papel dos laboratórios de Estado. Os laboratórios de Estado têm uma tripla missão, o que os torna mais responsáveis, mas mais complexos do ponto de vista de definição do seu percurso e do seu estatuto. Porque são investigações científicas como as outras. Como as outras, embora sabendo nós, muito qualificadas, mas há outras instituições muito qualificadas também que não são laboratórios de Estado e que são públicas, além das que são privadas, e infelizmente temos poucas privadas em Portugal para aquilo que devíamos ter. E poucas no setor social, são pouquíssimas. Não temos uma tradição fundacional que tem outras sociedades. E, portanto, o Estado acaba por arcar com uma responsabilidade crucial neste domínio. Só que, além de serem instituições de investigação científica, são auxiliares na definição de políticas por parte do Estado, nomeadamente do Governo. As outras também podem ser, esporadicamente. No vosso caso, existem para isso. Existem para isso. Em primeira linha, quando se quer ouvir, em certos domínios, o que deve ser feito do ponto de vista de opções políticas, começa-se por ouvir aquele núcleo duro, com uma experiência, com uma tradição, com uma ligação maior, mais próxima, mais intensa. Mas depois, além disso, correspondem a um núcleo incompressível de intervenção do Estado. Mesmo os mais liberais dos liberais não conseguem explicar como prescindir do vosso papel crucial. Porque o Estado tem, obviamente, responsabilidades sociais, responsabilidades coletivas. Quando digo o Estado, a administração pública em geral, os poderes públicos em geral. Mas há certas missões em que, com mais privatização, menos privatização, nenhum Estado responsável pode abrir mão delas. Não pode. Numa sociedade que sabemos que é de risco crescente, a exigir segurança e resiliência crescente. Os cidadãos não perdoariam. Na hora da verdade, não compreenderiam. Isto transforma num núcleo duro de existência pública necessária. Pertencem necessariamente ao núcleo duro público de qualquer sociedade. Ora, compatibilizar estas várias realidades é difícil. Porque em termos de investigação, em muitos domínios, se não concorrem, pelo menos complementam, ou têm realidades que são similares a outras instituições de investigação, nomeadamente públicas. Mas depois, nas duas outras missões, é verdade que as outras instituições podem ser chamadas, e é bom que sejam chamadas frequentemente também a apoiar decisões políticas. Mas não é o core da sua criação e existência. Podem existir ou não existir. Cada vez é mais importante que existam. Nos domínios mais variados, da ciência da saúde, nas ciências da vida, nas ciências ditas duras. Como sabem, nas ciências sociais é mais discutível
o grau de necessidade da sua existência ligado ao Estado, mas enfim, eu sou um defensor que sim, em alguns domínios, que é útil que isso exista, é fundamental que exista. Ora bom, isto repercute-se, esta vossa tripla natureza, na complexidade da vossa função e na complexidade da definição do vosso estatuto. Por exemplo, a necessidade da existência leva a que seja um estatuto mais público ainda do que o estatuto público ou jurídico ou público de outras instituições públicas de investigação. Segunda consequência, para aproveitar aquilo que é a vossa experiência, aquele equilíbrio que é o drama de qualquer decisão política da ciência, para não dizer mesmo decisor académico, que é a opção entre o máximo de vinculação e de permanência de quem tem experiência numa carreira, mas também a capacidade de abertura às gerações novas que despontam, que se não têm lugar, partem para outras instituições, nacionais ou estrangeiras, e como entre nós não há muitas instituições nacionais, fundacionais ou privadas, partem para o estrangeiro. Fica-se com o que há de melhor de experiência de uma carreira, pode-se perder aquilo que de repente a um ritmo célere decorre da evolução dos conhecimentos e da ciência. Este é um equilíbrio que é um drama, que aliás sabem, que atravessa, mas atravessa, fica essa consolação, todas as instituições. No outro dia, uma das poucas instituições sociais altamente cotada dizia que um dos problemas que se suscitou é que tinham um estatuto de investigadores pensado para rotação relativamente rápida e surgem pulsões internas no sentido de alterar esse estatuto, o que coloca um problema imenso no recrutamento, que é um recrutamento sobretudo internacional, e na gestão desse recrutamento, que está concebida para ciclos determinados de permanência dos investigadores, e agora tem de encontrar uma forma mista, híbrida, de gestão muito complexa. Agora, uma coisa é certa, é que a reflexão que estão a fazer sobre esta matéria, que é uma matéria difícil, eu admiro muito os decisores neste domínio, porque há pelouros e pelouros em termos de decisão política, e há pelouros que, apesar de tudo, sempre com opções complexas entre o curto, o médio e o longo prazo, são de gestão mais fácil e outros de gestão muito difícil. Tal é o ritmo de evolução da ciência e da tecnologia, por um lado, e por outro lado, a institucionalização e o grau de permanência e durabilidade que a institucionalização consiga sempre acarreta. Qual é o ponto de equilíbrio? Qual é o ponto de equilíbrio? Em todo o modo, o mais importante é o seguinte, é que tenham presente o vosso papel fundamental. Também pedagógico e formativo em relação à sociedade. Quando a sociedade, nos próximos tempos, vier dizer que o importante é discutir a conjuntura, digam não, é discutir a estrutura. Quando vier dizer não, temos de discutir o dia da manhã, a próxima semana, o próximo mês, digam não. Há mais mundo, para além da próxima semana, o próximo mês. E nos domínios que conhecemos há mesmo muitíssimo mais mundo. E em termos comparativos, a próxima semana e o próximo mês são uma realidade muito circunscrita. E que isso seja dito de forma especial e explicado neste período que corresponde aos próximos anos. Porque se não há uma visão estrutural na gestão dos próximos anos, e se eles são uma sucessão de miniciclos conjunturais, ao sabor das percepções da sociedade e das pulsões da sociedade, poderão ser um tempo parcialmente perdido. Porque há momentos em que é preciso ter o foco estrutural e o foco no médio e longo prazo. E que o vosso papel
é um papel aí muito importante, porque se há temáticas que exigem essa visão de médio e longo prazo e que exigem essa pedagogia, são as vossas temáticas. Será sempre necessário olhar para o médio e longo prazo e prepará-lo e preveni-lo, explicar à sociedade porque é que ele é fundamental. Sou pena de, num momento crítico, a sociedade acordar e dizer: não nos disseram. Não dissemos, não ouviram, então não disseram suficientemente alto. Não foi uma prioridade a transmissão daquilo que era fundamental. Este é o dilema de todo o conhecimento e toda a ciência. Eu senti-o como professor muitas vezes, e estava num domínio onde era mais fácil a ligação entre o conjuntural e o estrutural, que é o domínio do direito público, da sociologia política, da ciência política. Se há domínio onde é fácil fazer a ponta, é esse. O da economia, para onde passei também, o das finanças, apesar de tudo, também é mais fácil. Noutros domínios do conhecimento é mais difícil. Eram um pouco estas reflexões que vos queria deixar, quase de colega, embora o colega de ciência não dura, agradecendo às colegas e aos colegas a dedicação a estes corpos de Estado, que são verdadeiramente grandes instituições de que nos honramos e a que devemos tanto na sociedade portuguesa. Muito obrigado.